Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias dos fundos imobiliários e nessa semana, né, já fechando essa semana, o que tem chamado a atenção dos investidores é o fundo RBRL11, um fundo de galpão logístico que ele sofreu uma queda de quase 16,2% nos últimos 12 meses. No entanto, ele acabou crescendo aí só no último mês a casa de 3%. Ou seja, ele caiu, atingiu o seu máximo de queda e ele está voltando a subir. Então, geralmente, quando esse movimento em V ele acontece, é justamente a hora de montar posição, porque como ele é um fundo de tijolo, devido a alguns fatores que aconteceram dentro dele, inclusive vacância financeira que subiu muito, acabou batendo 16%, isso acabou derrubando a cotação do fundo, levando ele a bater aí uma desvalorização de 16,2%, só o que ele está iniciando o seu processo de recuperação, ou seja, ele acabou de fazer um V, é tanto que só no mês atual ele já vai subindo aí na casa de 3%, certo? Ele é um fundo que nessa sexta-feira está custando na casa de R$ 78,59, ou seja, muito distante da sua cotação máxima, que é R$ 94,72. Nesse patamar, ele está com um dos maiores dividendos do segmento de galpão logístico, que é 10,4, ou seja, pagando muito para um fundo de galpão logístico. Quando nós passamos aqui para o seu relatório gerencial, para conhecermos ele por dentro, né? Uma vez que nós conhecemos geralmente, o grande público só vai conhecer XPLG, BTLG, HGLG11 e outros fundos, VILG11 e outros fundos não são tão conhecidos. Olha esse fundo imobiliário. Tem 6,6 milhões de cotas no mercado, né? Tem mais de 680 milhões em patrimônios, ou seja, em bens. Tem um valor patrimonial por cota na casa de R$ 101,72. Olha qual é o valor da cota, R$ 78,59. Ou seja, por que ele cresceu tanto? Devido a esse upside. Ou seja, se ele voltar de novo para os patamar que ele deveria estar, ele vai bater R$ 101,72. E qual é o valor que ele se encontra? R$ 78,59. Ou seja, você vai ganhar no mínimo aí de 23 até R$ 22 somente na cota, só para ele voltar o seu valor patrimonial por cota, que é R$ 101,72. Além disso, ele tem uma reserva, não é que ele paga, ele tem uma reserva de 16 centavos por cota. Né? O último dividendo que ele pagou para o seu cotista foi na casa de 68 centavos. Não tem ainda um número tão grande de cotista, 15.655, né? Tem uma mega área bruta locável de 234.299 e ele tem somente 5 ativos, ou seja, ele lembra um fundo imobiliário muito conhecido, o GALG. Lembra? O GALG ele só possuía 5 imóveis e chegou a vender o quarto. Esse GALG hoje se tornou o GARI 11, com 25 imóveis, e muita gente se arrependeu de não ter entrado nele no tempo em que ele era GALG 11, né? Então, esse fundo parece que ele está indo na mesma linha, né? Tem uma liquidez aí diária média de R$ 730 mil, ou seja, embora ele seja pequeno, você consegue comprar e vender as cotas no mesmo dia. A vacância financeira é o que vem derrubando seu dividendo, porque a vacância física dele é zero. É isso que você tem que ter em mente. A vacância dele é zero. É isso que você tem que
ter em mente, né? A vacância financeira está um pouquinho elevada, tá? O ideal é que ela seja 5, 6, no máximo ali 10%, está batendo 16, mas a física está zero, ou seja, o imóvel está sendo ocupado, né? Se nós olharmos aqui, tem um rendimento de 9,85, né, ao ano, embora devido a essa queda que ele sofreu, subiu para 10, né? Tem um retorno total de 2,45% somente no mês de maio, né? Um retorno ajustado de 2,49 e o CDI 0,83, ou seja, quem investiu nesse fundo teve um lucro 3 vezes no mês de maio sobre o CDI, ou seja, ganhando 3 vezes mais do que o CDI. Para você ver como é bom você investir em fundo de tijolo. Em um mês, enquanto o CDI pagou 0,83, esse fundo trouxe um retorno para o seu investidor de 2,49% ao mês, ou seja, algo espetacular. Aqui está o cronograma de todas as aquisições que ele foi fazendo desde o ano de 2020, ou seja, no pico da pandemia, ele iniciou ali as suas aquisições, fechando a sua aquisição ali em 2023 e 2024, onde ele adquiriu o Hortolândia 2, fechando aí a sua quinta aquisição, ou seja, foi quase uma aquisição por ano. Aqui é o relatório gerencial, que nós vamos pular ele, passar ele bem rápido, porque ele vai trazer uma carta do gestor para os investidores, isso vai tomar muito tempo, vai ficar muito cansativo o vídeo. Vamos passar para as informações, certo? Então, uma baita receita de 3,7 milhões para quem tem 5 imóveis, isso é muito alto. Além disso, ele recebe todos os meses ali acima de 2,5, ou seja, R$ 2.500 somente em cotas de fundos imobiliários, né? Tem os ganhos de capitais que ele também tem, que acaba colocando dinheiro aí no bolso do investidor, né? Se nós descermos aqui embaixo, né, para trazer, nós vamos, você precisa guardar algumas informações, né? O galpão Extrema 2, o galpão Extrema 1 e o galpão Hortolândia 2 são os ativos que são responsáveis pela maior parte da receita, certo? Então você tem que ficar de olho aqui, ó. Galpão Extrema 2, né? Galpão GTRBRR Log e Galpão Extrema 1 e Galpão Hortolândia 2. Então esses galpões aqui você tem que sempre que ficar de olho nele, né? Porque eles são responsáveis pela maior parte da receita, mas principalmente esses três, Galpão Extrema 1 e 2 e Galpão WTRBR Log. Então, esse é que você tem que ficar de olho com relação à ocupação dele, certo? A maior parte do dinheiro que acaba entrando, evidentemente, que vai vir dos aluguéis, né? Com relação a locações, né? Evidentemente que Extrema 2 é o mais importante, porque ele é responsável pelo maior PL do fundo e ele também é responsável pela maior receita do fundo. Estão aqui imagens, né, onde você pode estar acessando na internet e conhecendo cada um deles por dentro. E aqui as informações que eu acho que é a mais importante. Galpão Hortolândia 1 em São Paulo e Hortolândia 2 também em São Paulo, né? A participação do fundo 90% no Galpão Hortolândia 1 e 100% no 2, né? Vacância zero no Galpão Hortolândia 1, já o Galpão Hortolândia 2, né? A vacância está na casa de 38%. O objetivo é reduzir essa vacância. Reduzindo essa vacância, aí você vai ter um excelente resultado, porque isso vai aumentar o dividendo, né? Como é que você diz, poxa, tem uma vacância de 38%, lá em cima diz vacância zero? É porque assim, o galpão em si está ocupado, mas geralmente esses galpões eles possuem módulos, ou seja, você pega o galpão e você fatia por inquilino, né? Então, embora o galpão em si esteja ocupado, tem uma pequena fatia dele que tem uma vacância de 38,04%.
Galpão Extrema 1, 2 e o Galpão WTRB Log, que são os principais responsáveis pelo rendimento do fundo, né? A gente vê que eles são AAA, ou seja, tem uma das melhores classificações no Brasil, né? Ou seja, são galpões que geralmente, se desocupado rapidamente, são ocupados. Do ponto de vista de receita, principalmente em Minas Gerais e depois em segundo lugar São Paulo com 42, né? Uma informação que eu havia dito, ó, 25% dos galpões têm um inquilino e 75% é um condomínio, ou seja, um galpão, e esse galpão ele é alugado para diferentes setores, que é para você pulverizar o risco, né? Do ponto de receita, 100% típico, ou seja, os contratos acompanham o mercado, né? Isso também é muito bom, porque vai acompanhando o que vai acontecendo com o mercado, mas também fica um pouco suscetível a ter mais volatilidade, né? Os contratos são reajustados principalmente ao IPCA, ou seja, em período de IPCA muito baixo, os imóveis pagam menos, e período de IPCA alto, esses imóveis vão pagar mais, né? Por quê? Porque os contratos acompanham o mercado, certo? Do ponto de vista de localização, né, 26,2% estão no raio 30-60 de São Paulo e os outros 73,8% estão no raio 60-90. Qual é o melhor? É o raio 1,30, né? Ele é o melhor, mas o segundo melhor, 30-60 e 60-90, e ele está dentro desse segmento, né? 80% dos seus ativos são AAA, ou seja, uma das melhores classificações, né? O cronograma de vencimentos do contrato, nós temos que ficar de olho em 2026, porque em 2024 nós não temos renovação. Nós temos revisional nesse ano, temos muita revisional, 49% de revisional aqui nesse ano. O cronograma de reajuste desses contratos são principalmente abril e maio, ou seja, nós não vamos ter tanto acréscimo aí, porque o reajuste dos aluguéis acabou passando, mas vale lembrar que ele acompanha o mercado, certo? Do ponto de vista de receitas, e-commerce 41,5%, depois transporte e logística 13,5% e higiene e limpeza 3,5%, ou seja, está aí bem concentrado principalmente no varejo, né? Que acabou derrubando o fundo imobiliário. Foi a sua receita de 3,7 milhões, mas a sua vacância financeira subiu, né? Pulou de 6 para 16, ou seja, aumentou 10%, o que derrubou a cota e abriu aí uma ótima oportunidade para você montar posição, né? Isso é muito bom porque esses fundos só dão oportunidade assim mesmo, né? Perfil dos alocatários, né? Ou seja, área bruta alocável, 36,5% para o Mercado Livre vai muito bem, né? Em segundo lugar, Davene e Casa Quilômetro, né? Casa KM, 18,4%. E 6,6% IBM, né? Aí da parte de tecnologia. Ou seja, está bem localizado, né? Ou seja, os locatários são muito bons. 2 ativos em São Paulo, 3 ativos em São Paulo, 2 ativos em Minas Gerais, né? A relação à cotação nós já comentamos, o número de cotações, a liquidez também já comentamos, e também informação importante, né? O número de cotistas ele vem subindo, vem evoluindo, porque mais gente está descobrindo esse fundo de galpão logístico e está enxergando nele a possibilidade dele ser o novo GALG 11, né? Para, claro, quando ele se transformar em GARI 11, você já quer estar posicionado dentro dele. E parece que esse fundo ele está indo na mesma estratégia, né? Ou seja, abrindo aí uma excelente oportunidade para você que é investidor. E do ponto de vista de dividendo dele, né? Ele é muito interessante a estratégia dele, como ele tem pagado acima da média. Lembrando mais uma vez o GALG ou o GARI 11, né? Então esses fundos eles acabam performando muito bem, entregando ali sempre muito próximo da casa de 10%, ou seja, acima de 9%. E isso já vem desde, se nós voltarmos um pouquinho,
isso já vem desde agosto de 2021, ou seja, quem entrou nele está despreocupado, sem precisar ficar comprando na baixa e vendendo na alta, certo? Então, esse é o fundo imobiliário RBLG, está dando para você uma ótima oportunidade, porque você consegue comprar um fundo de tijolo aí com quase 23% de desconto. Isso é muito no atual momento que nós estamos, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor, segue o nosso canal, deixa os comentários, deixa a sua sugestão, deixa também a sua dúvida, caso você tenha, e nós vamos estar tirando aqui tudo para você, certo? Valeu por ter ficado aqui até o final, um vídeo um pouquinho mais longo, porque nós estamos trazendo esse fundo imobiliário pela primeira vez, e até o próximo conteúdo aqui do canal.